Bom dia, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, boa noite. Já faz um tempinho que eu não coloco nada no canal, mas vamos que vamos, né? Vamos continuar. Espero que todos estejam bem, todos estejam conectados com Deus, conectados com Jesus, para que a gente possa receber esses ensinamentos, essas palavras da melhor maneira possível, né? Absorvendo as instruções, o conhecimento aí que esse trechinho aqui tem para dar pra gente, né? Que são muitos, sempre são muitos. Vamos lá, acabei de abrir aqui, Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier, por Emmanuel, tá? Essa aqui, ó. Caminho, Verdade e Vida. Abriu o capítulo 126. Ídolos, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Atos, capítulo 15, versículo 29. Os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa é, porém, a face mais singela do problema. Necessitam os homens exterminar, antes de tudo, outros ídolos mais perigosos que lhes perturbam a visão e o sentimento. Demora-se a alma, muitas vezes, em adoração mentirosa. Refere-se o versículo às coisas sacrificadas aos ídolos, e o homem está rodeado de coisas da vida. Movimentando-as, a criatura enriquece o patrimônio evolutivo. É necessário, no entanto, diferenciar as que se encontram consagradas a Deus das sacrificadas aos ídolos. A ambição de alcançar os valores espirituais, de acordo com Jesus, chama-se virtude. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Os primeiros lugares que o Mestre nos recomendou evitemos representam ídolos igualmente. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre é escapar de grosseira posição adorativa. Quando te encontres, pois, preocupado com insucesso e desgostos no círculo individual, não ouvideis que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. Tomemos cuidado com os ídolos, né? Para que a gente não se perca, né? Da nossa verdadeira direção, que é seguir Jesus, né? Isso. Aprender com suas ações, os seus sacrifícios. Não vamos nos perder. Vamos continuar no caminho. Ídolos. Esse daqui eu não tinha lido ainda. Não tinha lido. Depois eu vou reler para conseguir compreender melhor o que tem ali no texto. Porque sempre escapa, né, as coisas assim. Quando a gente vai nessa primeira leitura, a gente acaba que não pega, né, todo o ensinamento e o conhecimento que tem ali, né, pra gente. Vamos lá, agora eu vou ler aqui o Palavras de Vida Eterna, do Chico também, pelo Emmanuel, tá? Esse livro aqui, ó, Palavras de Vida Eterna, capítulo 131, chama Diante do Conformismo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, Romanos, capítulo 2, versículo 2. Há conformação e conformismo. Conformismo é o sistema de ajustar-se a alguém a todas as circunstâncias. Conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às aperturas da vida. Existem, por isso, diante de Jesus, os discípulos conformados e conformistas.
Os conformados são fiéis às disciplinas que o mestre lhes aconselha. Os conformistas, porém, adaptam-se mecanicamente às convenções e ilusões que lubrificam os mecanismos das convivências humanas. Confessam respeito ao Cristo, mas não hesitam no desacato aos ensinamentos dele, quando se trate de preservar o conforto material excessivo em que se amolecem. Dizem que Jesus é a única estrada para a regeneração do mundo. No entanto, esposam qualquer expediente da maioria em que a astúcia ou a clandestinidade lhes favoreçam o interesse individual. Adotam o exterior irrepreensível nos templos e diretrizes inconfessáveis no intercâmbio com o próximo. Distinguem-se na rua pela cortesia e pelas frases ponderosas e andam em casa destemperados e agressivos, à maneira de furacões pensantes. Entendamos, desse modo, o sábio apontamento do apóstolo Paulo, aprender a suportar com paciência os enganos do mundo, sem nos acomodarmos com ele, certos de que é preciso manter indefectível lealdade à aplicação dos preceitos evangélicos, a fim de que isso nos renove o entendimento. Apenas abraçando semelhante orientação básica, ser-nos-á possível desintegrar as escamas do egoísmo cronificado em que respiramos há séculos, para compreender os desígnios de Deus na construção da nossa felicidade. De novo, não vamos nos afastar do nosso caminho, não vamos se perder na ilusão do conforto material, na ilusão do conforto emocional através do mundo material, sabe? Então, assim, que a gente não tenha força de continuar sendo sempre fiéis, a Cristo, aos ensinamentos, fiéis a Deus, fiéis ao amor, à justiça e à verdade, independente, do resultado disso tudo, independente, seja bom ou não pra gente, A gente tem que ser fiel a Jesus em todos os momentos. Então a gente não pode se perder, Não vamos nos perder, porque somente no caminho de Jesus, de Deus, a gente vai encontrar a verdadeira felicidade, Conformação diante do conformismo. Vamos ser conformados a Cristo, à disciplina de Cristo, não conformista, Conformista é o sistema, conformismo é o sistema de ajustar-se alguém a todas as circunstâncias. Não, vamos ser conformados, que é a submissão voluntária e serena da pessoa às aperturas da vida. Sejamos fortes, disciplinados e tenhamos fé de que esse caminho que vai nos levar à verdadeira paz e felicidade. Ok, vamos lá para o outro, diante do conformismo. Livro Palavras de Vida Eterna. Agora é o Livro da Esperança, também por Chico e Emmanuel, Livro da Esperança. Vamos lá, capítulo 67, Tempo de hoje. Tempo de hoje. Andai enquanto tendes luz. Disse Jesus. João, capítulo 12, versículo 35. Chamado a prestar contas de seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência, para avançar mais. Capítulo 20, versículo 3. Hoje é o tema fundamental nas proposições do tempo. Ontem, retaguarda. Amanhã,
por vir. Hoje, no entanto, é a oportunidade adequada a corrigir falhas havidas e executar o serviço à frente. Fico até já emocionado aqui, só de ler isso daqui. É hoje, dia de começar experiências que nos melhorem ou reajustem, de consultar essa ou aquela página edificante que nos ilumine a rota, de escrever a mensagem ao coração amigo que nos aguarda a palavra a fim de reconfortar-se ou assumir uma decisão, de promover o encontro que nos valorize as esperanças, de estender as mãos aos que se não fizeram adversários ou de orar por eles, se a consciência não nos permite ainda a reaproximação. Quantas mágoas se converteram em crimes por não havermos dado um minuto de amor para extinguir o braseiro do ódio? Quantos pequeninos ressentimentos se transfiguraram em separações seculares nos domínios da reencarnação por não termos tido coragem de exercer a humildade por meia hora? Analisa a planta que se elevou nos poucos dias em que estivesse ausente. Reflete no prato que se corrompeu durante os momentos breves em que te distanciaste da mesa. Tudo se transforma no tempo. No trecho de instantes, deslocam-se mundos, proliferam micróbios. O tempo, como a luz solar, é concedido a nós todos em parcelas iguais. As obras é que diferem dentro dele por partirem de nós. Observa o tempo que se chama hoje. Relaciona os recursos de que dispões. Olhos que veem, ouvidos que escutam, verbo claro, braços e pernas úteis, sob controle do cérebro livre. Ninguém te impede fazer do tempo consolação e tranquilidade, exemplo digno e conhecimento superior. O próprio Jesus atribuía tamanha importância ao tempo que não se esqueceu de glorificar a última hora dos ceareiros da verdade que se decidem a trabalhar. Aproveita o dia corrente e faze algo melhor. Hoje consegues agir e pensar, comandar e seguir, sem obstáculos. Vale-te assim do momento que passa e toma a iniciativa do bem, porque o tempo é concessão do Senhor, e amanhã a bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho ou renovar-te os programas. Então o tempo é hoje. O tempo é hoje da gente deixar de ser teimoso, da gente deixar as nossas ideias de desconfiança, de medo para trás e confiar em Deus e confiar em Jesus, que seguindo o caminho que ele percorreu, seguindo esse caminho da bondade, do amor, do afeto, da paz, da tranquilidade, da confiança, da fé, que a gente vai trilhar o nosso da maneira correta. Hoje é o dia. Então vamos deixar todos esses pensamentos de desconfiança, todos os medos, toda a raiva dos inimigos e vamos dar para eles, ao invés desse sentimento, um sentimento de amor, de justiça, de humildade, para que a gente possa ser merecedor do que a gente já tem e trabalhemos em nosso melhoramento, hoje e sempre. Tá bom, gente? Obrigado por compartilharem mais esse tempinho comigo. Fiquem com Deus, que Deus ilumine o caminho de vocês e a gente se encontra, tá bom? Valeu, até!